Meu próprio filho me proibiu de entrar na casa dele. Com essas palavras, frias, cortantes, pesadas demais para alguém que já viveu tanto, ele me empurrou para fora da vida dele. Disse: "Pai, você só causa problema aqui. Vai embora." Não teve um abraço, nem um olhar de respeito. Só a porta sendo fechada devagar e depois trancada por dentro. Mas o que ele não sabia é que 2 dias antes eu tinha acertado 5 números da loteria. E com isso, 100 mil reais caíram na minha conta. Só que ele ainda achava que eu era apenas um velho sem valor. Sabe? Eu nunca achei que um dia eu fosse precisar contar isso para alguém. Mas tem coisa que a gente guarda por tempo demais. E uma hora o peito aperta de um jeito que ou você fala ou você se afoga. Então, se você está me ouvindo agora, escuta como se fosse seu próprio pai te contando. Porque o que aconteceu comigo podia ter acontecido com qualquer um que ama mais do que devia e confia em quem não devia. E se puder, me conta de onde você está me ouvindo. E um pouquinho da sua história. Eu adoro conhecer vocês. Meu nome é João. Tenho 78 anos. Fui casado com a mesma mulher por 52. Dona Lourdes, que Deus a tenha, morreu faz 3 anos. E depois que ela se foi, eu nunca mais fui o mesmo. A casa ficou grande demais. E o silêncio, pesado demais. Era eu, uma cadeira de balanço, uma chaleira de alumínio, e a saudade que ficava me cutucando todo dia. Mas sabe o que doía mesmo? Era saber que o meu filho, aquele menino que eu carreguei no colo, que eu levava para a escola na garupa da bicicleta, aquele que eu defendia até dos vizinhos, hoje me via como um estorvo, um problema, um incômodo. O nome dele é André. Tem 42 anos. Mora numa casa boa, dessas com portão elétrico e grama cortada na régua. Trabalha com vendas online, sei lá. Vive dizendo que tá sem tempo, que tem muita reunião, que a vida é corrida. Mas tempo para postar foto com a família da esposa, no churrasco do sogro, isso ele sempre tem. Eu era o último da lista. Ou nem estava mais na lista. E mesmo assim, eu insisti. Porque um pai, por mais que sofra, sempre quer tentar mais uma vez. Foi por isso que naquele dia eu fui lá. Era um sábado. Eu tinha feito um bolo de fubá com erva doce, receita da Lourdes, e coloquei num potinho com tampa. Peguei também um álbum de fotos antigas. E fui de ônibus até o bairro dele. Bati na campainha com o coração batendo forte, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. E quando ele abriu, nem me deu bom dia. Só olhou pro bolo, depois para minha cara e disse: "Pai, o que o senhor está fazendo aqui?" Eu sorri. Tentei quebrar o gelo. Falei que tinha saudade, que estava com vontade de ver os netos, que tinha umas fotos antigas para mostrar. Mas ele nem esperou eu terminar. "Olha, não dá. A Cíntia não gosta dessas visitas inesperadas. Os meninos têm compromissos. E o senhor sempre traz problema. Tá sempre reclamando da saúde ou pedindo ajuda com o banco, essas coisas. Aqui não é lugar para isso. Você já teve a sensação de que uma parte sua morreu em pé, sem nem cair? Foi assim que eu me senti. Só abaixei os olhos e vi que o bolo tinha esfarelado um pouco na sacola. Ele não quis o bolo. Não quis as fotos. E nem perguntou como eu tinha chegado até lá. Só fechou a porta, com aquele barulho seco que até hoje ressoa dentro de mim. Voltei para casa sozinho. E fui direto pro quarto. Sentei na cama, tirei os sapatos, olhei pro teto e chorei. Mas não chorei só pelo que ele disse. Chorei pelo que eu tinha perdido. Porque naquele momento, eu entendi que eu não tinha mais lugar na vida do meu filho. E pior, que talvez nunca tivesse tido. Só que o destino às vezes gosta de girar a roda. E eu nem sabia. Mas a minha virada já tinha começado numa aposta simples, feita sem pretensão nenhuma, numa lotérica do centro da cidade. 2 dias antes daquela humilhação, eu tinha jogado os mesmos números de sempre. Números que só faziam sentido para mim. A idade da Lourdes quando a gente casou. O número da casa da minha infância. O dia do nascimento do André. E quando conferi o bilhete, naquela manhã silenciosa de domingo, meus olhos custaram a acreditar. Eu tinha acertado 5 dos 6.
E o prêmio era de R$ 100.000. R$ 100.000. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Mas sabe o mais louco? Na hora. Eu não pensei em mim. Não pensei em carro, em casa nova, nem em viagem. Eu pensei nele, no André. Pensei, é agora que vou poder ajudá-lo. Ele sempre vive dizendo que está apertado, que tem conta para pagar, que quer abrir um negócio próprio. Quem sabe agora ele volta a me enxergar. Ilusão, né? Porque no fundo meu coração de pai ainda acreditava que ele era bom, que ele estava só perdido, que o mundo tinha endurecido demais o menino doce que ele já foi um dia. Mas tem coisa que o dinheiro mostra e que a dor revela. E eu ainda ia descobrir isso do jeito mais cruel. Naquela semana, depois da porta na cara, eu não disse nada sobre o prêmio. Guardei silêncio. Deixei passar. Mas como uma folha levada pelo vento, a notícia se espalhou. O caixa da lotérica era sobrinho da dona do salão onde a minha vizinha corta cabelo. E dali bastou um telefonema para o bairro inteiro saber que o senhor João ganhou na quina. E foi aí que o telefone tocou. Era ele. Depois de meses sem me ligar, sem me visitar, sem perguntar se eu estava vivo. Ele me ligou, com aquela voz mansa, treinada, dizendo que estava com saudade, que queria me ver, que sentia falta das nossas conversas, que os meninos estavam perguntando de mim. Você acredita? Mas o tom... o tom eu reconheci na hora. Era a mesma voz que ele usava quando precisava de dinheiro na adolescência. A mesma que dizia, pai, é só um empréstimo. E aí, eu soube. Ele não me queria de volta. Ele queria outra coisa. E o que eu fiz? Atendi com a mesma calma que sempre tive. Porque antes de qualquer coisa, eu queria ver até onde ele iria. Talvez você esteja achando que eu fui ingênuo. Mas não, eu fui paciente. E só quem tem o coração ferido sabe o valor da espera. Porque às vezes, a melhor resposta não é a raiva, é o silêncio. Mas isso eu te conto no próximo capítulo. Então escuta até o fim. E se essa história mexer contigo, me diga o que você faria de diferente. E comenta aí de onde você está ouvindo e segue o canal. Todo dia tem história nova que talvez você também precise ouvir. 2 dias depois daquela ligação inesperada do André, eu ainda estava sentado na varanda com a caneca de café já fria na mão, tentando entender o que me doía mais. A humilhação da porta fechada ou essa visita apressada que ele tinha marcado. Do nada, como se a nossa relação fosse um móvel que ele pudesse empurrar para um canto e depois puxar de volta quando tivesse espaço. Ele disse que queria tomar um café comigo, coisa que não acontecia havia mais de 2 anos. No começo eu até achei que fosse ironia, mas depois percebi que não era. Era estratégia. E das baratas. Eu não arrumei a casa. Não passei pano na sala, nem coloquei toalha nova na mesa. O que ele precisava ver era exatamente como eu vivia, com simplicidade, com as marcas do tempo por todo o canto e com a solidão pendurada nas paredes. Eu já sabia o motivo da visita. E não era café. O relógio de parede marcava 15h40 quando ouvi o portão bater. Pela fresta da cortina, vi ele encostando o carro com o pisca-alerta ligado, como se estivesse com pressa. Desceu do carro sem as crianças, sem a esposa, sem bolo, sem presente. Nada. Só ele, camisa polo, celular na mão e aquele sorriso de vendedor que ele aprendeu a forçar desde que começou a trabalhar com consultoria digital. E aí, pai? Que saudade. A voz até soava calorosa, mas o olhar era mais curioso que amoroso. Me abraçou rápido, com uma das mãos ainda segurando o celular, e entrou sem tirar o sapato. Sentou no sofá como quem já tinha decorado o ambiente, como quem vinha ali toda semana, como se nada tivesse acontecido. Sabe, eu estava pensando, a gente se afastou demais, né? Mas pai é pai. A gente não pode deixar a vida correr sem consertar algumas coisas. Fiquei em silêncio. Me sentei na poltrona em frente a ele. Cruzei as pernas. Observei o tempo que ele levou para parar de olhar para o relógio. A Cíntia mandou um abraço. Disse que você podia ir lá mais vezes. Os meninos estão grandes. Sentem sua falta. Quis perguntar se os meninos sentiam minha falta no sábado passado, quando ele me fechou a porta na cara. Mas me contive. A boca queria reagir, mas o coração
O coração queria só ouvir. Porque às vezes, a gente aprende mais escutando uma mentira do que tentando consertar a verdade. E como o senhor tá? Soube que teve uma sortezinha aí, hein? 100 mil! Que bênção, pai! Poxa, depois de tudo que o senhor passou, Deus foi justo. Essa foi a primeira vez que ele mencionou o prêmio. Eu observei o jeito como ele disfarçou o interesse com um elogio. A palavra bênção saiu da boca dele como quem cita um versículo que não entendeu. E quando me chamou de pai pela terceira vez em menos de 5 minutos, eu tive certeza. Ele tinha um plano. Eu nem sabia que o senhor jogava. Nunca gostou dessas coisas de aposta. Nem jogava, respondi. Mas naquele dia, senti uma coisa estranha. Fui lá, joguei meus números. E saiu. Ele riu. Mas era um riso tenso, quase um soluço disfarçado. Como se o nervosismo estivesse por dentro, pedindo para sair. Impressionante, né? Eu e a Cíntia estávamos comentando isso. Sorte de quem merece. Mas pai, o senhor já pensou no que vai fazer com essa grana? Porque sabe como é, né? Dinheiro some se a gente não cuidar. Pode confiar em mim, se quiser uma ajudinha para investir ou... Eu interrompi com um olhar. Não precisei levantar o tom. Só ergui os olhos, fixei no dele e falei. Você lembra daquela vez, André? Quando eu vendi a Brasília amarela para pagar o teu cursinho? Ele ficou mudo. O celular parou de girar na mão dele. Você tinha reprovado 2 vezes. A Cíntia estava grávida do primeiro. Você veio aqui em casa, aos prantos, dizendo que precisava de um empurrão. Eu não pensei 2 vezes. Peguei a chave, fui lá, vendi a Brasília. Era meu único carro. Voltei a andar de ônibus com sua mãe. Ela teve que remarcar consulta porque não tinha mais como ir até o hospital. Ele abaixou os olhos. Pai, eu lembro sim, e sou muito grato. Mas, não, você não é grato. Se fosse, não teria me deixado plantado naquele portão sábado passado. Não teria deixado a Lourdes morrer sem uma visita sua no hospital. E não teria aparecido aqui hoje com esse discurso pronto, querendo ajudar com o dinheiro. Você não veio me ver. Você veio ver o que podia tirar de mim. O silêncio durou exatos 17 segundos. Eu contei. Porque cada um deles foi um murro na boca do estômago. Ele mexeu no celular. Tentou sorrir. Bebeu um gole do café que eu nem tinha adoçado. Pai, desculpa, eu errei. Mas eu tô tentando consertar. De verdade. O senhor não pode me julgar por um momento ruim. Eu tava sob pressão. Muita coisa acontecendo. Às vezes a gente fala coisa sem pensar. Você teve muitos momentos ruins, André. Mas eu sempre estive ali. Te defendendo, te apoiando, te dando o que podia e o que não podia. E sabe qual foi o meu erro? Foi achar que você ia aprender a ser homem só porque eu tentei ser um exemplo. Ele levantou, ajeitou a camisa, pegou o celular e guardou no bolso. A visita não durou 20 minutos, mas deixou uma cicatriz que talvez nunca feche. Na porta, ele ainda tentou. Pai, posso passar aqui semana que vem? Quem sabe a gente sai para almoçar, só nós 2. Sem cobranças. A casa é minha. Você pode vir. Mas se vier, venha sem querer nada. Porque o que eu tenho agora é só meu. E pela primeira vez, eu tô aprendendo a cuidar de mim. Ele assentiu com a cabeça. E saiu. Sem abraço. Sem eu te amo. Sem compromisso real. Só mais um teatrinho mal ensaiado. Mas eu já tinha visto esse roteiro antes. E dessa vez, eu não ia mais interpretar o papel de pai cego. Fechei a porta. Me encostei nela por dentro e respirei fundo. Porque às vezes, é só quando a gente fecha a porta para o passado que consegue abrir uma janela para a dignidade. E foi naquela tarde que eu comecei a escrever uma carta. Não para ele, mas para mim mesmo. Uma carta que, talvez, mudasse tudo. Naquela mesma noite em que o André saiu, eu fiquei olhando a cadeira onde ele tinha se sentado. O estofado já gasto, o braço de madeira lascado e uma leve marca no tecido onde ele apoiou o cotovelo. Era estranho como a presença de alguém podia deixar um rastro, mesmo quando o coração dele já tinha ido embora muito antes das pernas. Fiquei ali por horas, sozinho, ouvindo o tic-tac do relógio,
tentando entender que tipo de amor ainda me prendia a um filho que só voltava quando via vantagem. Não consegui dormir. A cama parecia grande demais, o travesseiro pesado demais, e os pensamentos, esses vinham um em cima do outro, como se disputassem espaço. Me levantei umas 4 vezes para beber água, abri a geladeira e fechei sem pegar nada. Caminhei pela casa descalço, sentindo o chão frio sob os pés. Em certo momento, acendi a luz da cozinha e comecei a fazer café, mesmo já sendo mais de 2 da manhã. Era o que minha falecida Lourdes chamava de café para pensamento. Sentei à mesa, puxei um caderno antigo da gaveta, daqueles com capa de plástico azul e folhas amareladas, e comecei a escrever. Não era carta, nem bilhete, nem diário. Era só um desabafo, como se eu estivesse falando comigo mesmo. Escrevi sobre o que senti quando ele apareceu, sobre o cheiro do perfume dele misturado com a lembrança do último Natal que a gente passou junto, sobre o bolo de fubá que ele recusou, e sobre a Brasília amarela, que até hoje me dói mais ter vendido do que o valor que ela tinha. A madrugada passou arrastada, como se o tempo também estivesse cansado, e quando o sol começou a nascer, tingindo as paredes da cozinha com aquele tom alaranjado suave, senti um aperto no peito. Não era dor de infarto, era saudade, mas não era do meu filho. Era de mim mesmo, de um tempo em que eu acreditava nas pessoas com facilidade, de quando eu ainda achava que ser bom era o suficiente. No outro dia, saí de casa cedo. Coloquei um chapéu, calcei o sapato social engraxado no dia anterior e fui até o banco. Não era para gastar nada, era só para olhar o extrato. E lá estavam os 100 mil, bonitos, redondos, imóveis, quase me encarando pela tela. Perguntei para mim mesmo, para que serve isso agora? E a resposta foi rápida. Serve para provar que eu ainda posso escolher. Na volta, parei numa praça que eu gostava muito quando a Lourdes ainda era viva. A gente sentava no mesmo banco de madeira toda sexta-feira, depois de ir ao mercado. Ali, eu lembrei de uma conversa que ela teve comigo uma vez, quando o André ainda era adolescente e já dava os primeiros sinais de frieza. Ela tinha dito, João, não é porque a gente cria com amor que o coração deles vai seguir o nosso. Às vezes a raiz é nossa, mas o fruto cresce para onde quiser. Na hora eu discordei. Achei que ela estava exagerando. Mas naquele banco, com o vento gelado tocando meu rosto, entendi que ela estava só me preparando. A sabedoria da Lourdes era dessas que demora a cair, mas quando cai, deixa marca. Ali mesmo na praça, vi um menino com uns 7 anos correndo com o avô. Riam alto, tropeçavam na calçada, voltavam e recomeçavam. O senhor parecia ter a minha idade, mas os olhos eram de gente viva. Havia luz ali. Pensei em me levantar, ir até o mercadinho, comprar um doce, um pão de queijo, qualquer coisa que me fizesse sentir presente. Mas as pernas não obedeceram. Fiquei só olhando, e olhando, percebi. O que eu precisava não era mais me reaproximar do André, era me reaproximar de mim. Na semana seguinte, ele não apareceu, nem mandou mensagem, nem ligou. O silêncio que antes me matava aos poucos, agora servia de escudo. Comecei a caminhar de manhã, devagar, até a esquina. Cumprimentei um vizinho que eu nem sabia o nome. Passei a reparar nas flores do jardim da Dona Celeste, que eu nunca tinha notado. Até a chaleira velha parecia cantar com mais leveza. Numa dessas manhãs, recebi uma visita inesperada. Era o Zé Rubens, meu antigo companheiro de oficina. Trabalhamos juntos quase 20 anos, antes da aposentadoria. Veio dizendo que estava passando perto, resolveu bater. Trazia um pacote de pão e um pote de requeijão. Sentou, riu, contou piada velha. E em menos de meia hora, eu ri mais com ele do que nos últimos 3 anos com o André. Ele perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim. E pela primeira vez, eu não estava mentindo para ser educado. Eu estava de fato aprendendo a ficar bem com pouco. E quando ele foi embora, me deixou um convite. Semana que vem vai ter encontro dos antigos lá da oficina. Vai, João. Você tá precisando de conversa boa, com gente que não quer nada além de lembrar do tempo que a gente sujava a mão de graxa e limpava com pão. Ri. Disse que ia pensar. Mas por dentro,
Algo em mim já tinha decidido ir. Talvez fosse isso que me faltava. Estar entre gente que me via pelo que eu era e não pelo que eu tinha. Porque quem só vê o dinheiro nunca viu o homem. Na tarde daquele mesmo dia, fui mexer numa caixa de coisas antigas. Achei o relógio que ganhei quando completei 30 anos de serviço. Achei fotos da Lourdes com aquele avental bordado. Achei até uma carta do André, escrita à mão, quando ele tinha 12 anos, cheia de erros de ortografia, mas com um "Te amo, pai", no final que parecia sincero. Por um instante, quis acreditar que aquele menino ainda existia em algum lugar. Mas essa vontade passou rápido, porque às vezes a gente guarda lembranças boas demais de pessoas que não souberam ser boas com a gente. Voltei a guardar tudo, fechei a caixa, coloquei ela no alto do armário e desci as escadas com a alma um pouco mais leve. No quintal, o céu estava começando a mudar de cor, com nuvens pesadas se formando no horizonte. Talvez fosse chuva, talvez só uma brisa, mas eu fiquei ali, parado, deixando o vento tocar o rosto como se ele estivesse limpando tudo o que o tempo não conseguiu. E foi ali, com o céu mudando devagar, que a campainha tocou. Uma vez só, seca, sem insistência. Eu não esperava ninguém. E o som veio diferente daquela vez em que o André apareceu com palavras doces. Dessa vez, era outra energia, outra intenção. Fiquei alguns segundos parado com a mão na maçaneta. E só então, abri a porta. Era o vizinho da casa 2, seu Armando. Um homem de cabeça branca, sempre com o boné da rádio local e a bengala de madeira torta, dessas feitas com galho de árvore mesmo, que ele usava mais por hábito que por necessidade. Ele estava parado ali com um envelope pequeno nas mãos e um olhar que misturava urgência e constrangimento. "Boa tarde, João. Te atrapalho um instante?" Fiz que não com a cabeça e abri mais a porta. Ele entrou devagar, tirou o boné e me pediu para sentar. Escolheu a cadeira da ponta da mesa, a mais distante, e ajeitou o envelope sobre a toalha de crochê que minha falecida Lourdes fez anos atrás. "Olha, desculpa vir assim sem avisar, mas recebi isso aqui e achei que o senhor tinha que ver primeiro. Não é nada grave, pelo que entendi, mas tem a ver com teu nome. Achei melhor te entregar em mãos." Peguei o envelope. Era simples, sem logotipo, mas com meu nome completo escrito em letra de formulário. O remetente era uma tal de Silvana Amaral, nome que não me dizia nada. Rasguei a aba com calma, tentando manter o pulso firme, mesmo com o coração acelerado. Dentro, apenas uma folha, escrita à mão. A caligrafia era firme, caprichada, com traços de gente que estudou em caderno de caligrafia no primário. O texto começava assim: "Seu João, me perdoe por escrever sem aviso. Talvez o senhor nem me conheça, mas há algo que preciso muito lhe dizer. Sou amiga da sua nora, Cíntia. Soube de coisas que me deixaram sem chão. Não quero me meter na sua vida, mas acho que o senhor tem o direito de saber." Parei de ler. Senti a palma da mão suar. O olhar do seu Armando pesava em cima da folha, mas ele não dizia nada. Só respirava fundo, como quem entendia que ali dentro tinha algo que não era dele, mas que de algum jeito também o atingia. Voltei os olhos para o papel e continuei. Estavam num almoço com amigos e ouvi, sem querer, uma conversa entre o André e um homem que ele chamou de sócio. Falavam de um plano. Ele dizia que o senhor estava vulnerável, que não tinha mais ninguém, e que com jeitinho dava para convencer o senhor a investir no negócio deles, que o senhor não precisava saber dos detalhes, que era só passar a grana e deixar o resto com eles. Cada palavra parecia puxar uma corda dentro do meu estômago. A letra seguia firme, mas o conteúdo era um soco em câmara lenta. Silvana continuava. Eu não consegui fingir que não ouvi. Tentei falar com a Cíntia, mas ela fez pouco caso. Disse que o senhor era velho e sensível demais, e que eles estavam só cuidando do senhor. Mas cuidar... Não é isso. Cuidar é outra coisa. Me desculpe, não quero causar confusão. Só achei que o senhor precisava saber com quem está lidando. Assinado, Silvana Amaral. Sem telefone, sem endereço, só aquilo. Uma denúncia silenciosa, mas certeira. Dobrei o papel devagar. Meu queixo tremia levemente, mas eu ainda não sabia se era raiva, tristeza
Ou aquele tipo de desilusão que não grita, só pesa? Quer um copo d'água? Perguntei ao seu Armando. Se tiver com açúcar, aceito. Levantei, fui até a cozinha, abri o filtro de barro e deixei a água escorrer com paciência. Peguei 2 copos, adocei só o dele e voltei para a sala. Sentamos em silêncio. Ele tomou a água em goles pequenos, como quem respeita o momento, e depois encostou as costas na cadeira com um suspiro cansado. Se fosse comigo, João, eu não sei se reagia com tanta calma, mas o senhor é homem de fibra. Eu te conheço desde que mudamos para cá. Sempre respeitei a sua postura. E vou dizer mais, tem muito filho por aí que não merece o pai que tem. Assenti com a cabeça. Não consegui responder com palavras. Mas naquele instante, percebi que às vezes a verdade chega em forma de envelope. Outras vezes, em forma de silêncio. Seu Armando se despediu, deixou o copo sobre a pia sem que eu pedisse e saiu sem barulho. A casa voltou a ficar quieta, mas agora era uma quietude cortante. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei encarando o guarda-roupa antigo, aquele que a gente comprou em 1979, parcelado em 10 vezes. Um móvel firme, de madeira escura, que nunca envergou, mesmo com o tempo. Cê vê, Lourdes, até os móveis resistem mais que as pessoas. A frase saiu baixa, quase num sussurro. Me levantei, fui até a estante e peguei a caixa de papelão com os papéis importantes. Tirei de lá o extrato bancário, o comprovante do prêmio e um documento que pouca gente sabia que eu guardava. O testamento. Ainda não era oficial, mas era o esboço. Um rascunho que fiz tempos atrás, para deixar claro que tudo o que eu tinha, mesmo sendo pouco, iria para uma associação que cuidava de idosos abandonados. Sempre pensei em alterar isso, incluir o André, os netos. Mas algo em mim dizia que talvez fosse melhor deixar como estava. Abri o caderno onde escrevi na madrugada anterior. Voltei à última página, respirei fundo e acrescentei uma linha. Não é vingança, é proteção. E fechei o caderno, guardei os papéis de volta na caixa e me levantei. Olhei pela janela e vi que a chuva finalmente começava a cair. Gotas grossas, pesadas, como se o céu também tivesse algo entalado. Decidi aceitar o convite do Zé Rubens. Liguei para ele do telefone fixo. Ele atendeu com aquele jeito debochado de sempre. Achei que você ia desistir, João, mas fico feliz. Vai fazer bem. Lá a gente ri até da dor no joelho. Talvez fosse isso mesmo que eu precisasse. Rir. Mas não para disfarçar. Rir para lembrar. Porque a memória também ri, quando encontra abrigo. Fui até o quarto, escolhi uma camisa limpa, dobrei com cuidado e deixei separada em cima da cadeira. E enquanto fechava as janelas da casa, uma ideia antiga começou a voltar à minha cabeça. Uma ideia que eu tinha enterrado lá atrás, quando ainda acreditava que tudo podia se resolver com uma conversa. Agora, eu já não tinha tanta certeza. Mas isso não significava que eu tinha desistido. Era só que, dessa vez, eu não ia esperar ninguém abrir a porta. Eu é que ia escolher quais portas mereciam ser abertas. Era o vizinho da casa 2, seu Armando, um homem de cabeça branca, sempre com o boné da rádio local e a bengala de madeira torta, dessas feitas com galho de árvore mesmo, que ele usava mais por hábito que por necessidade. Ele estava parado ali com um envelope pequeno nas mãos e um olhar que misturava urgência e constrangimento. Boa tarde, João. Te atrapalho um instante? Fiz que não com a cabeça e abri mais a porta. Ele entrou devagar, tirou o boné e me pediu para sentar. Escolheu a cadeira da ponta da mesa, a mais distante, e ajeitou o envelope sobre a toalha de crochê que minha falecida Lourdes fez anos atrás. Olha, desculpa vir assim sem avisar, mas recebi isso aqui e achei que o senhor tinha que ver primeiro. Não é nada grave pelo que entendi, mas tem a ver com teu nome. Achei melhor te entregar em mãos. Peguei o envelope. Era simples, sem logotipo, mas com o meu nome completo escrito em letra de formulário. O remetente era uma tal de Silvana Amaral, nome que não me dizia nada. Rasguei a aba com calma, tentando manter o pulso firme, mesmo com o coração acelerado. Dentro, apenas uma folha, escrita à mão.
A caligrafia era firme, caprichada, com traços de gente que estudou em caderno de caligrafia no primário. O texto começava assim: Seu João, me perdoe por escrever sem aviso. Talvez o senhor nem me conheça, mas há algo que preciso muito lhe dizer. Sou amiga da sua nora, Cíntia. Soube de coisas que me deixaram sem chão. Não quero me meter na sua vida, mas acho que o senhor tem o direito de saber. Parei de ler. Senti a palma da mão suar. O olhar do seu Armando pesava em cima da folha, mas ele não dizia nada. Só respirava fundo, como quem entendia que ali dentro tinha algo que não era dele, mas que de algum jeito também o atingia. Voltei os olhos para o papel e continuei. Estavam num almoço com amigos e ouvi, sem querer, uma conversa entre o André e um homem que ele chamou de sócio. Falavam de um plano. Ele dizia que o senhor estava vulnerável, que não tinha mais ninguém, e que com jeitinho dava para convencer o senhor a investir no negócio deles, que o senhor não precisava saber dos detalhes, que era só passar a grana e deixar o resto com eles. Cada palavra parecia puxar uma corda dentro do meu estômago. A letra seguia firme, mas o conteúdo era um soco em câmara lenta. Silvana continuava. Eu não consegui fingir que não ouvi. Tentei falar com a Cíntia, mas ela fez pouco caso. Disse que o senhor era velho e sensível demais, e que eles estavam só cuidando do senhor. Mas cuidar... Não é isso. Cuidar é outra coisa. Me desculpe, não quero causar confusão. Só achei que o senhor precisava saber com quem está lidando. Assinado, Silvana Amaral. Sem telefone, sem endereço, só aquilo. Uma denúncia silenciosa, mas certeira. Dobrei o papel devagar. Meu queixo tremia levemente, mas eu ainda não sabia se era raiva, tristeza ou aquele tipo de desilusão que não grita, só pesa. Quer um copo d'água? Perguntei ao seu Armando. Se tiver com açúcar, aceito. Levantei, fui até a cozinha, abri o filtro de barro e deixei a água escorrer com paciência. Peguei 2 copos, adocei só o dele e voltei para a sala. Sentamos em silêncio. Ele tomou a água em goles pequenos, como quem respeita o momento, e depois encostou as costas na cadeira com um suspiro cansado. Se fosse comigo, João, eu não sei se reagia com tanta calma. Mas o senhor é homem de fibra. Eu te conheço desde que mudamos para cá. Sempre respeitei a sua postura. E vou dizer mais. Tem muito filho por aí que não merece o pai que tem. Assenti com a cabeça. Não consegui responder com palavras. Mas naquele instante, percebi que às vezes a verdade chega em forma de envelope. Outras vezes, em forma de silêncio. Seu Armando se despediu, deixou o copo sobre a pia sem que eu pedisse e saiu sem barulho. A casa voltou a ficar quieta, mas agora era uma quietude cortante. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei encarando o guarda-roupa antigo, aquele que a gente comprou em 1979, parcelado em 10 vezes. Um móvel firme, de madeira escura, que nunca envergou, mesmo com o tempo. Cê vê, Lourdes, até os móveis resistem mais que as pessoas. A frase saiu baixa, quase num sussurro. Me levantei, fui até a estante e peguei a caixa de papelão com os papéis importantes. Tirei de lá o extrato bancário, o comprovante do prêmio e um documento que pouca gente sabia que eu guardava. O testamento. Ainda não era oficial, mas era o esboço. Um rascunho que fiz tempos atrás para deixar claro que tudo o que eu tinha, mesmo sendo pouco, iria para uma associação que cuidava de idosos abandonados. Sempre pensei em alterar isso, incluir o André, os netos, mas algo em mim dizia que talvez fosse melhor deixar como estava. Abri o caderno onde escrevi na madrugada anterior. Voltei à última página, respirei fundo e acrescentei uma linha. Não é vingança, é proteção. E fechei o caderno, guardei os papéis de volta na caixa e me levantei. Olhei pela janela e vi que a chuva finalmente começava a cair. Gotas grossas, pesadas, como se o céu também tivesse algo entalado. Decidi aceitar o convite do Zé Rubens. Liguei para ele do telefone fixo. Ele atendeu com aquele jeito debochado de sempre. Achei que você ia desistir, João, mas fico feliz. Vai fazer bem. Lá a gente ri até da dor no joelho. Talvez fosse isso mesmo que eu precisasse. Rir.
Mas não para disfarçar, rir para lembrar, porque a memória também ri, quando encontra abrigo. Fui até o quarto, escolhi uma camisa limpa, dobrei com cuidado e deixei separada em cima da cadeira. E enquanto fechava as janelas da casa, uma ideia antiga começou a voltar à minha cabeça. Uma ideia que eu tinha enterrado lá atrás, quando ainda acreditava que tudo podia se resolver com uma conversa. Agora, eu já não tinha tanta certeza. Mas isso não significava que eu tinha desistido. Era só que, dessa vez, eu não ia esperar ninguém abrir a porta. Eu é que ia escolher quais portas mereciam ser abertas. A sacola que ele deixou na entrada da oficina ficou ali por horas. Ninguém mexeu. Ninguém perguntou. Era como se ela tivesse um cheiro de despedida ou, pior ainda, de tentativa tardia. Quando o expediente acabou e o Juca apagou as luzes, eu me aproximei devagar, abaixei e a peguei com as duas mãos. Não era pesada. Tinha um certo cuidado na forma como foi amarrada. De volta para casa, coloquei ela em cima da mesa da cozinha e só então abri. Dentro, tinha 3 coisas. Uma camisa velha minha, que ele provavelmente pegou sem eu saber, um porta-retrato com uma foto dos meninos pequenos e um bilhete, rabiscado às pressas num pedaço de caderno arrancado. Pai, eu errei. Me afastei, me distraí, fui fraco, mas sinto falta do Senhor todos os dias. Talvez eu tenha percebido isso tarde demais. Não espero perdão imediato. Só quero que o Senhor saiba que eu lembro. Foi a primeira vez, em muitos anos, que vi algo do André que não pedia nada. Não havia pedido de dinheiro, nem de ajuda, nem de chance. Era só uma frase torta, mas sem interesse. Guardei o bilhete na gaveta da estante. A camisa voltei para o armário. A foto deixei na prateleira da sala, ao lado de uma imagem de Santo Antônio que minha esposa mantinha desde o dia do nosso casamento. Não chorei, mas respirei fundo. Porque tinha algo diferente naquela tentativa. Como se pela primeira vez ele estivesse tentando encontrar um caminho. Não para mim, mas para si mesmo. E isso, por menor que fosse, já mudava tudo. Nos dias seguintes, ele não ligou. Não mandou mensagem. Mas também não apareceu. E foi aí que algo curioso aconteceu. O silêncio que antes era agressivo, agora parecia necessário. Eu não estava esperando mais nada. Não fazia planos para a reconciliação. Só seguia. Acordava cedo, ia para a oficina. Conversava com os homens. Cuidava da Kombi. Passava café no coador de pano. Anotava pequenas reflexões no meu caderno. E todos os dias, antes de sair de casa, tocava levemente o vidro da moldura com o dedo. Era o meu jeito de lembrar que a vida, mesmo quando não se resolve, ainda pode ser vista com dignidade. Até que chegou o dia da missa de 7º dia da Dona Marta, uma senhora do bairro que sempre me trazia bolacha quando passava por aqui. Fui por respeito. E também por gratidão. A igreja estava cheia, luz amarela nas velas, incenso no ar, gente chorando baixo. Me sentei no fundo, como sempre, perto da porta. E foi lá, no momento do Pai Nosso, que ouvi um choro que me gelou por dentro. Era ele, o André, de cabeça baixa, no último banco do lado esquerdo, sozinho, sem a esposa, sem os meninos, sem nada, só ele, e o som embargado de quem pela primeira vez não estava chorando por alguém, mas por si mesmo. Não fui até ele, não nesse dia, mas naquela noite, já em casa, escrevi no meu caderno: quando o filho chora por arrependimento, o pai não precisa correr. Basta esperar sentado, firme, onde sempre esteve. As semanas passaram. A Kombi ganhou cor. O motor voltou a roncar. Até ganhamos uma placa nova de presente de um cliente. FIRM 378. Ninguém entendeu o significado, mas para mim foi como uma senha silenciosa. Firme 78. Minha idade, meu estado, meu jeito de seguir. 1 mês depois da missa, recebi uma carta. Dessa vez, pelos correios. Envelope timbrado, com o brasão de um cartório da cidade. Era um convite oficial. André havia aberto um processo de doação em meu nome. Uma casa, pequena, em outra cidade. Segundo ele, comprada com esforço,
sem envolvimento de herança, sem tocar no dinheiro da loteria. Um gesto. Só isso. Não para compensar o passado, mas talvez para mostrar que o futuro ainda podia ser erguido com outro tipo de tijolo. Fiquei dias com aquele envelope na mão, lendo, relendo, pensando, até que decidi responder com uma carta minha, curta, escrita à mão, num papel simples. André, uma casa pode ser doada, mas um lugar no coração se constrói, com tempo, com verdade. Estou bem, sigo vivendo. Não se apresse, nem espere retorno. Apenas viva, de modo que um dia seus filhos não tenham que escrever para você o que você escreveu para mim. Coloquei a carta no correio sem remetente, porque algumas respostas, quando são verdadeiras, não precisam de endereço de volta. Voltei para a oficina no outro dia. Juca me deu um novo projeto, uma Caravan 78, motor travado, interior mofado, mas com potencial. Olhei para ela e sorri, porque era isso. Mais um começo escondido dentro de um fim. E assim, entre parafusos, memórias e mãos sujas de graxa, percebi que a gente não precisa de um final perfeito para seguir. Às vezes, só o fato de ainda estar em pé já é milagre o bastante. A Caravan chegou num guincho que rangia tanto quanto o motor dela. Era um modelo 78, vinho escuro, teto branco já amarelado, interior com cheiro de carpete molhado e lembrança velha. Quando vi aquele carro sendo descarregado no pátio da oficina, senti um aperto no peito que eu não soube identificar de cara. Só depois, com ela ali na minha frente, parada, silenciosa, coberta de poeira e passado, entendi. Era o mesmo modelo do carro que eu tinha levado o André pela primeira vez para o colégio, quando ele tinha 6 anos e ainda usava mochila de rodinha. O mesmo carro que a Lourdes enfeitava com fita no Natal para buscar os netos, anos depois, quando ainda havia janta na mesa de domingo e ninguém fechava a porta na cara de ninguém. O Juca me olhou de longe e gritou: "Essa é tua, João. Vai precisar de paciência." Mas acho que ela ainda responde. Eu não respondi de volta. Só fui até ela, abri a porta dianteira com cuidado e vi o espelho retrovisor pendurado por um fio, como um olho cansado querendo dizer: "Ainda tô aqui." Sentei, passei a mão no volante e senti que algo em mim também precisava ser restaurado ali. Passei as 2 semanas seguintes dedicado exclusivamente àquele carro. Chegava cedo, saía só depois que as mãos já tremiam de cansaço. Limpei cada peça com escova de dente, refiz cabeamento, troquei correias, lixei o painel até recuperar o brilho opaco. Juca, Zé Rubens e até o Ari vinham me ajudar de vez em quando, mas era na maior parte do tempo um trabalho solitário, quase meditativo. Era como se cada arranhão de chave de fenda no parafuso também estivesse destravando um pensamento antigo, uma dor guardada, um arrependimento que a gente vai enterrando para não azedar o dia. Num desses dias, ajeitando o porta-luvas, encontrei um bilhete de outro dono. Ela ainda pega. É só saber escutar o motor. Achei bonito. Era um conselho que servia para muito mais coisa além de carro. Lá pela 3ª semana, fui almoçar sozinho na praça perto da oficina. Levei um pão com mortadela, uma maçã e uma garrafa de suco que Dona Ivonete me deu no mercadinho, dizendo que era presente por sempre carregar as sacolas dela antigamente. Sentei no banco de cimento pintado de azul desbotado, debaixo de uma árvore enorme, e comecei a comer devagar, observando as pessoas. Um menino brincava de empinar pipa enquanto o avô ficava ali em pé, firme, só olhando. Não falavam nada, mas tinha amor ali. Amor silencioso, do tipo que não precisa de palavra para existir. E enquanto eu mordia o último pedaço do pão, me veio uma lembrança daquelas que a gente não chama, mas que aparece mesmo assim. A primeira vez que o André me chamou de velho chato. Foi num almoço qualquer. Eu devia ter feito alguma observação sobre o jeito que ele falava com a esposa. Nada demais. Mas ele, irritado, soltou: "Pai, o senhor vive pegando no meu pé. Parece que está sempre reclamando." Às vezes, me dá vontade de nem vir aqui. Aquilo doeu. Mas o que me feriu mesmo foi ver os netos calados, comendo, fingindo que não tinham escutado. Desde aquele dia, algo quebrou dentro de mim, mas eu não soube nomear.
Hoje eu sei. Era a certeza de que eu não era mais visto como referência. Eu era só lembrança incômoda, como aquela cadeira que está sempre no meio do caminho e ninguém tem coragem de jogar fora. Voltei para a oficina naquele dia diferente, mais quieto, mais focado. À noite, sentei na varanda de casa com o caderno no colo e comecei a escrever sobre o que eu achava que era herança. Não a de dinheiro. Essa é fácil de medir. Falo da outra, da que a gente deixa sem perceber. As frases que os filhos repetem, os gestos que os netos copiam, as músicas que tocam e fazem alguém lembrar da gente sem saber por quê. Escrevi ali, com a caneta já falhando. Herança é o que você vira dentro do outro. E isso, às vezes, não depende de amor. Depende de presença. Depois fechei o caderno, guardei e fiquei só escutando o som da noite, os grilos, o barulho de um carro ao longe e a saudade que às vezes vinha escondida no vento. Pensei na Lourdes, pensei no André, pensei em mim e depois pensei em nada. Porque às vezes até o pensamento precisa descansar. No fim daquela semana, a caravana pegou. Era fim de tarde, sol batendo de lado na carroceria e Juca brincando que o João devia abrir um museu, não uma oficina. O motor rugiu rouco, mas firme. O cheiro de combustível misturado com tinta nova e suor antigo preencheu o ar. Encostei a cabeça no banco e fiquei ali por alguns segundos, com os olhos fechados, só sentindo. Era só um carro, mas para mim, era como se eu tivesse conseguido levantar uma parte do que tinham jogado no chão. Quando abri os olhos, vi Zé Rubens sorrindo com aquele olhar que diz: você voltou. Não para a oficina, mas para a vida. Na segunda-feira seguinte, recebi um envelope marrom, sem remetente. Dentro, uma carta do André. Um texto mais longo dessa vez, com menos culpa e mais reflexão. Ele dizia que tinha iniciado terapia, que estava tentando entender por que repetia com os outros o abandono que sentiu na infância. Disse que descobriu que não era por falta de amor, mas por excesso de silêncio. Pai, o senhor sempre fez tanto, mas falou pouco. E eu cresci achando que amor era algo que a gente tinha que merecer, provar, implorar. Li aquilo mais de uma vez. E não soube o que responder. Mas entendi uma coisa. Às vezes, o que separa pai e filho não é a falta de sentimento. É a diferença de linguagem. Guardei a carta. E naquela noite, sentei na mesma varanda, com a mesma caneca de alumínio, e olhei para o céu. Estava limpo, sem nuvens, cheio de estrelas tímidas. E ali, olhando para o alto, pensei que talvez algumas coisas a gente não conserta. Só aprende a carregar com mais leveza. Como o motor de um carro antigo, nunca vai voltar a ser novo. Mas pode sim voltar a andar. E isso já é o suficiente para muita gente seguir viagem. A carta dele ficou guardada na terceira gaveta do meu criado mudo. Aquela onde a Lourdes deixava seus colares de conta e alguns remédios vencidos que nunca teve coragem de jogar fora. Li a carta umas 3 ou 4 vezes ao longo daquela semana, sempre no fim do dia, quando o silêncio da casa parecia maior que o teto. Às vezes eu lia só o começo. Em outras, pulava direto para o final. Cada leitura tinha um peso diferente, como se o papel fosse ganhando densidade conforme o meu coração reabria feridas antigas. Mas o que mais me marcou, e ainda me marca, foi aquela parte onde ele dizia que começou a lembrar de coisas boas. E não porque eu fiz questão de mostrar, mas porque elas estavam lá, escondidas no canto da infância. Um banho de mangueira, um sorvete num domingo quente, um corte de unha feito com paciência. Coisas tão pequenas, mas que o tempo transformou em abrigo. Ele dizia que agora entendia que eu falava pouco, mas fazia muito, e que isso também era amor. Um amor que ele não soube decifrar, mas que sempre esteve ali. Voltei para a oficina no dia seguinte com esse pensamento atravessado no peito. A caravana já estava pronta, polida, alinhada, quase com alma nova. Juca perguntou se eu ia querer vender, mas minha resposta saiu antes do pensamento. Esse carro tem coisa minha demais para ir embora. E ele entendeu. Tem objeto que deixa de ser coisa e passa a ser extensão da gente. A caravana era isso, um recomeço disfarçado de carro velho. Naquela tarde,
Decidi pegar a estrada com ela. Fui sem rumo. Só dirigi. Saí da cidade, peguei uma estradinha de terra, passei por um posto antigo, onde eu e a Lourdes abastecíamos quando íamos visitar os pais dela no sítio. As árvores estavam maiores. A placa de "Vende-se leite fresco" ainda pendia do mesmo jeito torto. Estacionei perto de um campo aberto, desliguei o motor e sentei no capô. O cheiro de campo, de poeira, de mato recém-cortado. Tudo aquilo me trouxe uma paz que eu não sentia fazia muito tempo. Peguei o caderno e escrevi uma única frase. O silêncio tem cheiro quando a gente para de fugir. Fiquei ali por horas, sem pensar em muita coisa. Ou talvez pensando em tudo. E quando o sol começou a cair, entendi que aquele tempo sozinho me ajudava a lembrar de quem eu era antes de tudo doer. Antes das palavras duras. Antes do portão trancado. Antes das desculpas escritas às pressas. Lembrei do João que ria alto, que fazia piada com pneu furado, que dançava sem ritmo só para arrancar um sorriso da Lourdes. Esse João ainda morava aqui dentro. Só tinha se calado um pouco. Voltei para casa já com o céu escurecendo. O portão rangeu como sempre, o cachorro do vizinho latiu como se fosse a primeira vez, e a chaleira que eu deixei com água dentro já começava a soltar vapor quando entrei. Fiz café, torrei 2 fatias de pão, passei manteiga com colher de sobremesa, o garfo tinha sumido, como sempre, e sentei na varanda. E ali, sem música, sem rádio, sem ninguém, eu agradeci. Não em voz alta, nem com reza feita, só com pensamento sincero. Agradeci por ter sobrevivido àquilo tudo sem me tornar uma versão amarga de mim mesmo. Porque isso, olha, é uma vitória que não aparece no extrato do banco. No fim daquela semana, recebi uma visita. Mas dessa vez não foi o André. Foi o Felipe, meu neto mais velho. Tava diferente. Mais alto. Mais calado também. Tinha barba por fazer e um moletom largo demais, que deixava ele com cara de menino crescido à força. Disse que a mãe dele estava viajando e que o pai estava ocupado. Que sobrou um tempo livre na agenda. Que pensou em passar para me ver. Mas o jeito como ele falava denunciava que havia mais por trás. Sentei com ele na sala. Fiz café novo. E só depois de alguns minutos ele largou. Vô, o pai tá mal. Anda estranho. Fica no quarto calado. Às vezes chora. Não fala com a gente. Só disse uma vez. Eu magoei quem não devia. Ouvi em silêncio, como sempre. E depois perguntei se ele queria ficar para jantar. Ele disse que sim, mas que não sabia se a comida ia prestar. Falei que não importava o sabor, importava a companhia. E ali, entre arroz requentado e bife frito no azeite, conversamos sobre videogame, escola, namoro e até política. Eu mais ouvi do que falei. Porque aprendi que às vezes o maior presente que a gente pode dar a alguém é o nosso tempo inteiro, sem metade, sem distração. Antes de ir embora, Felipe me abraçou. Um abraço demorado de quem está pedindo desculpa por algo que nem cometeu. E enquanto ele fechava o portão, eu entendi. Aquele menino. Talvez fosse a última ponte entre eu e o pai dele. Nos dias que se seguiram, voltei a andar mais devagar. A Caravan ficava na garagem, coberta com um lençol velho da Lourdes. A oficina continuava lá, mas agora eu só ia 2 ou 3 vezes na semana. Preferia a praça, o banco de cimento, os pés no chão, a cabeça mais leve. Um dia, enquanto tomava caldo de cana num carrinho improvisado da feira, ouvi um rapaz dizendo ao outro: "Tem velho que nasce sábio, e tem velho que só fica velho." Sorri por dentro, porque eu soube, ali, que a minha dor me ensinou mais que qualquer livro, e que envelhecer só vale se for com alma lavada. E naquele mesmo dia, quando o sol já se escondia atrás da igreja, vi um homem parado no outro lado da rua, olhando para minha casa. Camisa amassada, olhar cansado, mãos no bolso. Era ele. Não atravessou. Não chamou. Só ficou ali, parado, como se ver de longe já fosse para ele um começo. Eu também não fiz sinal, só continuei andando, porque naquele momento era ele quem precisava decidir o próximo passo, e eu, dessa vez, não ia correr para encontrar ninguém.
2 dias se passaram desde que o vi parado do outro lado da rua. Não ligou, não apareceu, nem mandou carta. Mas aquela imagem, a de um homem que sempre teve pressa, agora parado, imóvel, sem coragem de cruzar uma rua, ficou na minha cabeça mais do que qualquer palavra dele teria ficado. Voltei a escrever no caderno, não como antes, com raiva contida ou mágoa mastigada. Escrevi como quem observa o fim de uma estrada antiga e entende que não precisa seguir por ela se já aprendeu o que tinha que aprender. A distância, às vezes, é o único espaço onde o respeito consegue nascer. Escrevi. E fechei o caderno sem precisar reler. A Kombi já não precisava mais de conserto. Ficava estacionada no canto da oficina, como uma amiga que não quer atrapalhar, mas faz questão de estar perto. A Caravan, vez ou outra, saía comigo para a estrada. E eu, mais do que tudo, descobri que ainda sabia andar sozinho. Que a caminhada com menos gente também tem valor, desde que se tenha paz nos passos. E a paz, para mim, era saber que minha vida já não dependia da resposta de ninguém. Nem de abraço, nem de desculpa, nem de confirmação. Era como se, depois de anos tentando reconquistar um lugar na vida dos outros, eu tivesse enfim encontrado espaço na minha própria. Foi numa sexta-feira cinza com cheiro de chuva que recebi a segunda visita do Felipe. Mas dessa vez, ele não veio sozinho. Tocou a campainha e quando abri a porta, os dois estavam lá, neto e pai. O André segurava um pote de sobremesa embrulhado num pano de prato. Era pudim, daqueles caseiros meio torto, escorrendo calda para os lados. A receita da Lourdes. Só de ver, senti uma pontada que não era dor. Era memória. E isso às vezes dói mais que qualquer ferida. Fiquei parado, sem dizer nada. E ele, com a voz mais firme do que eu esperava, falou: "Pai, posso entrar?" Abri a porta devagar, sem sorriso, sem gesto. Só deixei. Como quem diz, a casa é sua, mas você é quem decide o que fazer com ela. Sentaram os dois à mesa. O Felipe puxou assunto sobre o colégio, os jogos, as músicas que agora escutava. Eu ouvia. Respondia aqui e ali. O André permaneceu calado por um tempo, olhando o tampo da mesa como quem tenta lembrar se já esteve ali antes. E de que jeito? Até que com os olhos já vermelhos disse: "Eu nunca fui bom de palavra, pai. Mas tô tentando. Não por mim. Por ele aqui." E apontou discretamente para o filho. "Porque eu não quero que ele cresça lembrando do pai como alguém ausente, frio, ingrato. E porque eu lembro do senhor todo dia, no café, no silêncio, no jeito que eu penteio o cabelo, no jeito que eu fecho os olhos quando tô cansado. E eu não queria lembrar só das brigas, queria lembrar da Kombi, do arroz com ovo, das piadas ruins. Eu queria voltar a lembrar com leveza." Fiquei quieto, não por dureza, mas porque naquele momento qualquer palavra seria pequena demais. Me levantei, fui até o armário, peguei 3 pratos e pus na mesa. Cortei o pudim, servi. Sentei. Comemos em silêncio, o tipo de silêncio que não machuca, que apenas ocupa o espaço do que ainda não sabe virar frase. Quando eles foram embora, o André me deu um abraço. Não longo, não forçado, apenas honesto. E naquele instante, entendi que talvez a gente não precise mais se amar como antes. Talvez baste se respeitar daqui para frente. Depois que eles saíram, fiquei olhando a cadeira onde ele tinha se sentado, a mesma de tantos anos atrás, a mesma que eu olhei por horas depois de ele ter me virado as costas. E ali, sozinho, reparei que o pano do assento estava gasto num lugar diferente. Um sinal novo. Como se, mesmo sem querer, ele tivesse deixado uma marca. Mas dessa vez, uma marca que eu podia aceitar. Na manhã seguinte, fui até a praça e sentei no meu banco de costume. O vento estava leve, o céu fechado, mas não ameaçava chuva. Vi um pai empurrando um carrinho de bebê com uma das mãos e segurando o sorvete da filha na outra. Me lembrei de como é difícil equilibrar as coisas quando a vida exige tanto. Talvez o André tenha tido pouco tempo para aprender a ser pai. Talvez tenha aprendido tarde, mas estava tentando. E isso, para mim, já era mais do que eu jamais esperei receber.
Voltei para casa e tirei a moldura com a foto dos netos da estante. Coloquei num local melhor, perto da janela, onde a luz bate de manhã. Depois abri o caderno e escrevi: nem todo reencontro precisa de festa. Às vezes basta que os dois não virem as costas ao mesmo tempo. Naquela noite, dormi com a janela aberta. O vento batia leve na cortina. E antes de fechar os olhos, pensei na Lourdes. Pensei que, se ela estivesse aqui, talvez dissesse: tá vendo, João? As coisas quebram, mas algumas voltam a funcionar. Basta deixar o tempo trabalhar. E eu finalmente consegui adormecer sem sentir que estava esperando alguém voltar. Porque naquele ponto da vida, eu já sabia. Quem precisa mesmo voltar não é o outro. É a gente para dentro daquilo que é nosso. E isso, enfim, eu consegui. Naquela manhã, o céu parecia limpo demais para o que eu sentia por dentro. Não que houvesse dor, não mais. Mas havia um tipo de silêncio que não grita, só respira fundo. Acordei cedo, como sempre. Fiz o café mais devagar do que o normal. E fiquei alguns minutos com a mão apoiada na pia, olhando a fumaça subir da chaleira como quem espera a resposta. A caravana ainda dormia na garagem. A Kombi, há semanas, não era ligada. A oficina continuava lá, aberta, mas agora o Juca tomava mais conta que eu. Aos poucos fui saindo do centro e passando para o canto. Não por fraqueza, por escolha. Quando a alma da gente se aquieta, a gente começa a gostar de observar mais do que comandar. E isso para mim era paz. Fui até o quintal, abri o portão devagar e vi o Felipe encostado no muro com um papel dobrado nas mãos. Ele levantou o olhar como quem não sabia se devia sorrir. Eu fui até ele sem dizer nada e ele me entregou o papel. Era um convite. Coisa simples, impressa em casa mesmo, uma apresentação da escola. Ele ia declamar um texto e pediu, com um fio de voz, se eu podia ir. Só assenti com a cabeça. Não precisei prometer, nem fingir surpresa. Ele entendeu meu gesto. E sem dizer mais nada, me deu um abraço de menino que ainda sabe onde o amor mora. Na noite do evento, sentei nas últimas cadeiras do ginásio. Tinha pai filmando, mãe mandando calar a boca, crianças correndo entre as fileiras. A voz do diretor saía num microfone chiando, tentando manter ordem que nunca se impõe em noite de colégio. Quando chamaram o nome dele, o Felipe subiu com o papel na mão e um nervosismo bonito no rosto. Começou a ler. Era um texto sobre o tempo. Falava de ausência, de saudade, de recomeço. E quando chegou na última frase, ele soltou o papel e disse olhando para frente: essa é pro meu avô João, que me ensinou que tempo não se compra, mas se constrói. Não sei se alguém reparou, mas naquele momento meus olhos se encheram. Não era choro. Era memória transbordando. Porque aquela frase, aquela entrega, aquele reconhecimento, era mais do que qualquer desculpa. Era o primeiro tijolo de uma história que, talvez agora pudesse ser construída do jeito certo. No fim da noite, ele veio correndo até mim, me abraçou, e no ouvido sussurrou: ele ainda não consegue dizer tudo, mas agora ouve tudo o que o senhor diz. Era sobre o pai dele, o André, que tinha ficado no fundo do auditório, quieto, de cabeça baixa, como quem ainda aprende a lidar com a própria sombra. Na semana seguinte, recebi dele uma ligação curta. Não falou do passado, nem do prêmio, nem da casa. Só perguntou se eu queria ir almoçar na casa dele, no domingo. Disse que a Cíntia não estaria, que os meninos iam gostar e que não precisava levar nada. Respondi com um "vou pensar" e desliguei. Naquele domingo, eu não fui. Mas não foi por raiva. Foi por cuidado. Porque perdão demais, dado cedo demais, vira recomeço em areia movediça. Esperei mais 2 semanas. Aí sim, liguei de volta. Perguntei se o convite ainda valia. Ele disse que sim, e que dessa vez ia fazer arroz com frango, como a mãe dele gostava. Cheguei de roupa simples, sem nada nas mãos. Os meninos me receberam na porta. O Felipe me mostrou a estante nova. O mais novo me contou da medalha de xadrez. E o André? O André me olhou com uma timidez bonita, como quem tenta não errar o passo no chão de vidro. Comemos juntos. Rimos. Ouvimos música baixa. Ele contou que largou o projeto com o tal sócio.
que agora vendia por conta própria. Disse que voltou a visitar a dona Mariana, a avó da Cíntia, que estava sozinha desde o falecimento do marido. Falou pouco de si, mas o pouco que falou já era diferente. Tinha humildade, tinha escuta, tinha outra base. Na despedida, ele me acompanhou até o portão. Lá fora, já escuro, a lua nascendo entre os fios da rua, ele me estendeu a mão. Apertei com firmeza, e naquele toque havia algo novo. Um tipo de paz entre dois homens que se feriram mais por silêncio do que por palavras, e que agora, enfim, tinham aprendido a ouvir. Voltei para casa com o rádio ligado. Tocava uma música antiga, daquelas que a Lourdes adorava. Sorri sozinho, não pelo passado que tive, mas pelo que, mesmo com tantos buracos, ainda teve força para se reerguer. Na manhã seguinte, sentei na varanda como sempre. Abri o caderno e escrevi. A gente não escolhe os tombos que leva, mas pode escolher se levanta inteiro ou remendado. Eu levantei inteiro. E mesmo com as costuras visíveis, sigo em pé. E é por isso que eu conto essa história. Porque sei que talvez você também tenha sido deixado do lado de fora de uma casa, ou do lado de dentro de um silêncio. Ou talvez tenha amado alguém que só te viu tarde demais. Mas se eu puder te dizer uma coisa, agora que cheguei onde cheguei, é isso. Não se cale diante da dor. Não abaixe demais diante da ingratidão. E nunca, nunca aceite menos do que o seu coração sabe que merece. Se essa história falou contigo, comenta aí o que mais te marcou. E compartilha com alguém que precise lembrar que o amor verdadeiro pode adoecer. Mas quando é sincero, ele sempre encontra um jeito de seguir respirando. Mesmo que seja sozinho, mesmo que seja velho, mas sempre com dignidade.